Caros alunos, caras alunas, boa tarde. Um abraço especial para todos vocês aí do oitavo ano. Pois é, gente, hoje a gente não está pessoalmente aí para ministrar aula para vocês, mas estamos enviando esse vídeo aí para a escola para que vocês não percam por completo o conteúdo a ser estudado, tá certo? Então, para começar, a gente vai fazer uma análise, né, sobre a aula anterior. Nós falamos sobre o iluminismo. Lembra disso? Vocês lembram o que é iluminismo? Quando nós fizemos a introdução sobre o que seria o iluminismo? Então, você deve lembrar que o iluminismo vai ser um movimento intelectual. Lembra disso, gente? Um movimento intelectual que vai surgir na França, mais precisamente no século XVII. E esse movimento vai defender o domínio da razão sobre a visão teocêntrica que dominava a Europa desde o início da Idade Média. Muito bem. E segundo os filósofos, essa forma de pensamento, na verdade, tinha por propósito iluminar as trevas em que se encontrava a sociedade naquela época. E o que eram as trevas? Era a falta de conhecimento. Para eles, quem não tinha conhecimento estava nas trevas, estava na escuridão. A escuridão, a falta de conhecimento, a falta de razão, que eles defendiam a razão, ou seja, o conhecimento como a base de todos os seres, tá certo? Então, eu espero que vocês não tenham esquecido. Na aula anterior nós falamos muito sobre essa questão. Esse movimento vai começar no século XVII, mas vai chegar ao seu apogeu, ou seja, ao auge dele lá no século XVIII. E, na verdade, claro que os iluministas, ou seja, os pensadores, os filósofos iluministas, eles defendiam uma tese muito importante. Eles defendiam o quê? Eles acreditavam que o pensamento racional deveria ser levado adiante exatamente para substituir as crenças religiosas, também os mitos, o miticismo, que segundo eles, tanto as crenças religiosas como o miticismo bloqueavam, né, a evolução do homem. E o homem deveria ser o centro e passar a buscar respostas para as questões que até então eram justificadas somente pela fé. Então, era isso que era defendido por esses iluministas, que o homem precisava, na verdade, passar seu centro e acabar com essa questão de que a igreja era o centro de tudo, certo? Então isso eram as principais defesas dos iluministas que nós vimos na aula anterior. E como nós vimos também, pessoal, o século XVIII ficou conhecido como o século das luzes. O que é? Ligaram a lâmpada? Pode ser mais ou menos isso. A lâmpada da sabedoria. Pois é, século XVIII, século das luzes, século do conhecimento, que o homem passa a ocupar o centro do universo, a igreja deixa de ser o centro do universo a partir dos desafios criados exatamente pelos pensadores iluministas. Então o apogeu desse movimento, ele vai atingir, ou seja, chegar ao máximo no século XVIII e vai ser passado, portanto, o século XVIII a ser chamado século das luzes, que significa o século do conhecimento. O iluminismo ele vai ser mais intenso na França, certo? Onde vai influenciar a Revolução Francesa através do seu grande lema liberdade, igualdade e fraternidade. Mas não vai ficar restrito apenas à França. Claro que ele também vai ter influência em outros movimentos sociais, como é o caso, por exemplo, da independência dos Estados Unidos, que chama a independência das colônias inglesas na América do Norte, porque as 13 colônias pertenciam à Inglaterra, e chama as colônias inglesas. Então, quando as 13 colônias da América do Norte se uniram para se tornar independente da opressão da Inglaterra, foi exatamente baseado nas ideias de liberdade, igualdade e fraternidade, que também era aí o lema, ou seja, que foi o lema também da Revolução Francesa, mas que todas são ideias iluministas. Aqui no Brasil também nós tivemos o caso da Inconfidência Mineira, apesar de ter sido uma revolução que não veio a acontecer, foi sufocada pelo Império devido à questão aí de ter sido descoberta antes de acontecer, mas as ideias pregadas pela Revolução, ou seja, a Inconfidência Mineira, também eram baseadas nessa questão de liberdade, igualdade e fraternidade, apesar de não ser tão bem organizada, né? Então, gente, para os filósofos iluministas, o homem ele era naturalmente bom.
Ou seja, o homem nascia bom, só que ele era corrompido pela sociedade com o passar do tempo. Olha que filosofada. Ninguém nasce mal. Todos nós nascemos bons, de acordo com a filosofia iluminista. Mas com o passar do tempo, aí sim, a sociedade vai corrompendo com suas regras, com as suas ideias maquiavélicas, sei lá como nós podemos denominar isso. Então, diante de tudo isso, acreditavam que se todos fizessem parte de uma sociedade justa, de direitos iguais a todos, a felicidade comum, isso seria alcançada. Então, por essa razão, eles são contra as imposições de caráter religioso, contra as práticas mercantilistas, são ao contrário do absolutismo do rei, além dos privilégios dados à nobreza e ao clero. Tudo isso eram as principais partes defendidas e criticadas pelo iluminismo. E se a gente usa esse conhecimento, nós chegamos à conclusão que eles estavam certos. Você vê a criança quando nasce, ela nasce boa, mas o meio com quem ela irá conviver é que na verdade irá ser responsável pela sua formação, né? Então, só a partir mesmo do conhecimento que nós podemos, de certa forma, construir uma sociedade mais justa, uma sociedade igualitária, uma sociedade sem tantos problemas, sem tantas desigualdades. Por isso que o lema era liberdade, igualdade e fraternidade. E outra coisa também sobre isso aí, gente, como quando a gente fala que por essa razão eles eram contra as imposições de caráter religioso, contra também as práticas mercantilistas e contrário ao absolutismo do rei. O que era esse absolutismo? Era porque o rei ele tinha amplos poderes. A igreja, só existiam dois órgãos, a igreja e o rei. Então a igreja dava amplos poderes ao rei. O rei era na verdade considerado um enviado de Deus. Então tudo que ele fizesse estava dentro do que lhe era concedido. Então ele era rei, o nome absolutismo significa poderes absolutos. Pois o iluminismo era contra isso. Além de privilégios dados à nobreza e ao clero, porque nós sabemos que o clero, quem era o clero? A igreja recebia todos aqueles privilégios, da mesma forma que recebia os privilégios a nobreza. Então, na verdade, era a classe, a burguesia e também os camponeses não tinham chance dentro desse contexto. E uma coisa que nós não podemos esquecer, por exemplo, já que eu falei em burgueses, olha, gente, os burgueses, eles foram os principais interessados nessa filosofia. Por quê? Pois apesar do dinheiro que eles possuíam, eles não tinham poder em questões políticas devido à forma de participação limitada. Interessante, o clero, a nobreza, mas o dinheiro estava na mão da burguesia. Mas mesmo assim, ou seja, nós vivíamos uma nobreza falida naquela época. Quem sustentava era a burguesia. Então, mas a burguesia não tinha um poder aquisitivo dentro do contexto político. Por isso era limitado. Aliás, tinha, mas era limitado. Então, naquele período, o antigo regime ainda vigorava na França e nesta forma de governo o rei detinha todos os poderes. Outra forma de impedimento aos burgueses eram as práticas mercantilistas. Que práticas eram essas? Onde o governo interferia ainda nas questões econômicas. Aí chama-se práticas mercantilistas. Só é comercializado de acordo com o que é permitido pelo governo, pelo rei. Diante disso, no antigo regime, a sociedade era dividida de três formas. Em primeiro lugar, vinha o clero, ou seja, a igreja, que era o enviado de Deus, e todo mundo temia a Deus. Naquela época a igreja mostrava que Deus era para punir e não para salvar, porque não pode fazer isso, que Deus castiga. Então era essa forma que era pregada, e era assim como era compreendido. Em segundo, vinha a nobreza, os nobres, mesmo que não tendo mais poder financeiro, mas tinha conhecimento, tinha esse poder, o poder do conhecimento, que se tornavam ainda nobres, então era a classe privilegiada. E aí nós tínhamos, no caso, o terceiro, ou seja, a terceira esfera. Então, no topo da pirâmide social, a gente tinha, no caso, o império, o clero, que era a igreja, estava no topo.
Depois nós tínhamos, no caso, a nobreza, e logo abaixo, a base da sustentação, que sempre quem fica embaixo é quem sustenta mesmo, nós tínhamos a burguesia, os trabalhadores do campo, quem trabalhava no campo. Outros muitos chamam de camponeses. E com o fim deste poder, os burgueses tiveram liberdade comercial para ampliar significativamente seus comércios, ou seja, com o fim dos poderes amplos que era dado ao rei, que era dado ao clero, que era dado, no caso, à nobreza. Então, vai ser nesse cenário que exatamente os burgueses irão ter liberdade de ampliar seus comércios, seu comércio. Então, vai ser significativo. Uma vez que, com o fim do absolutismo, foram tirados não só os privilégios de poucos, clero e nobreza, como também as práticas mercantilistas, que impediam a expansão comercial para a classe burguesa. Claro que isso exatamente foi muito bom para os burgueses, e claro que eles iriam sempre defender o iluminismo, exatamente por terem se beneficiado com isso. Por falar nesse negócio de iluminismo, gente, nós tivemos filósofos que irão se destacar, vai ter grande importância nisso, como nós podemos falar dos principais, como John Locke, por exemplo. John Locke, ele acreditava, por exemplo, que o homem adquiriu conhecimento com o passar do tempo, certo? Através do empirismo. O que seria esse empirismo? O empirismo vocês irão ver isso só lá no segundo ano do ensino médio. Mas eu já vou adiantar para vocês. O empirismo significa a prática. Nada de teoria, tinha que ser tudo na prática. Então, segundo o caso de John Locke, então, o homem só adquiria conhecimento se ele praticasse. Ou seja, ele tinha que ser empirista. E isso já era uma crítica exatamente quando vai vir o próximo filósofo, que no caso é Voltaire, que ele vai defender a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão, a liberdade de pensar. E com essa sua liberdade de pensar, ele não poupava críticas, no caso, à igreja, ou seja, a intolerância religiosa. Porque a igreja, ou seja, a religião naquela época, dizia que você só pode fazer o que a igreja admitir, que a igreja, na verdade, permitir, certo? Então, além dele defender essa questão da liberdade de pensamento, no caso do Voltaire, ele ainda criticava muito o método de como a igreja ainda exercia esse poder sobre os seus seguidores. Outro pensador muito interessante aqui, deixa eu ver se eu lembro, é o Russell, Jean-Jacques Russell. Então, Russell, gente, ele já defendia uma ideia de um Estado democrático, ou seja, de igualdade para todos. Como funcionava esse Estado democrático? Era exatamente um Estado onde todos iriam participar, seria responsável pelas decisões tomadas pelo Estado. Então, essa divisão, na verdade, de poderes. E junto com essa divisão de poderes, a gente destaca, por exemplo, no caso, o Montesquieu. Montesquieu, que ele vai defender a divisão do poder político, que até hoje nós temos na maioria dos países. Ou seja, poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. O Brasil, por exemplo, desde que foi criada a primeira Constituição do Brasil, em 1824, apesar de naquela época eram 4 poderes, né? O executivo, legislativo, judiciário e moderador, que na verdade nós iremos ver mais adiante sobre esse poder. Na verdade, a maioria dos países tem esses poderes, divididos em 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Exatamente foi Montesquieu, né, que deu essa ideia de dividir para melhor ser administrado, para melhor ter a participação de todos. Outro pensador, outro filósofo muito importante também, gente, no caso o Denis Diderot. Diderot junto com D'Alembert, eles irão reunir conhecimentos e pensamentos filosóficos da época, certo? Na época do Iluminismo, que no caso é onde eles vão formar a famosa chamada de enciclopedismo, um conhecimento muito avançado naquela época, certo? Para aquela época, exatamente porque eles irão trazer informações. Então, esses são os principais pensadores, mas vários outros faziam parte do pensamento iluminista da época, da mesma forma que também outros irão ser seguidores, e dentro mesmo do próprio pensamento filosófico do iluminismo vai ter também desavenças, porque
um concorda com uma coisa, outro não concorda com outra. Como a gente fala lá do início, na história, tudo é possível. E quando a filosofia entra nisso, são confrontos de pensamentos, confrontos ideológicos. E é para isso que a gente estuda, é para isso que a gente estamos nos formando cidadão, exatamente para você ter essa ideia. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção, por exemplo, na página 22 do livro de vocês. Essa página 22, ela fala sobre a participação das mulheres também naquele período. Nós sabemos que nós vivemos num mundo, num planeta que ainda é machista, certo? Mas as mulheres irão começar a conquistar o seu espaço na sociedade a partir também dos pensamentos dos filósofos iluministas. Então, gente, daí a grande importância do surgimento desses povos. Né? A gente vai pensar, mas fala de coisa lá do século XVII, século XVIII, mas nós só iríamos compreender essa árdua missão de nós sermos cidadãos exatamente se a gente conhecer todo esse processo, a importância que os iluministas tiveram para a sociedade. Então, na página 22 do livro de vocês, certo? Na página 22, vocês irão ver aí a participação da mulher, tá entendendo? Dentro dessa questão do iluminismo. Só que antes disso, eu queria destacar também uma coisa muito interessante sobre os débitos esclarecidos. Olha, gente, vejam que quando surgiu o pensamento filosófico iluminista, eles irão ser perseguidos pela igreja, principalmente, e também pelos reis, né, os imperadores, que não irão concordar com o pensamento deles. Diante desse processo, o que vai acontecer? Vai surgir uma classe que nós iremos chamar o despotismo esclarecido, ou seja, os déspotas esclarecidos. Quem eram esses déspotas esclarecidos? Eram imperadores que adotaram muito da filosofia iluminista, certo? Abrindo mão de alguns preceitos e alguns privilégios para, na verdade, não entrar em conflito com o pensamento dos iluministas. Então, a gente pode classificar como o despotismo esclarecido, como uma forma de governo que foi adotada pelos reis do século XVIII, como uma tentativa como uma alternativa, certo? Para a monarquia absolutista que estava em crise naquela época devido às ideias iluministas. As ideias iluministas vai revolucionar. Ou seja, muitos impérios irão entrar em crise. E aí, para que eles não percam o espaço, eles tiveram que fazer o quê? Tiveram que unir-se, entre aspas, né? Unir-se, no caso, as ideias iluministas, abrindo mão de alguns preceitos deles, né? Claro, não se tornando iluministas, mas sendo, no mínimo, esclarecidos. Por que isso, gente? Que até então acreditávamos que o monarca era o escolhido de Deus, sem serem questionados, ou seja, os monarcas não eram questionados em nada. O monarca exercia seu poder de forma centralizada, absoluta. No entanto, desde o século XVII, as ideias dos filósofos iluministas ganharam espaço em toda a Europa. O iluminismo foi esse movimento filosófico que, mais do que filosófico, foi político, social, econômico e cultural. Então não vamos pensar apenas o iluminismo apenas como um movimento filosófico, não. Além de filosófico, foi político, social, econômico e cultural, certo? E o que acontece? Ele defendia o uso da razão sobre a visão teocêntrica que vigorou por toda a Idade Média. E de acordo com a divisão da sociedade naquela época, pode-se dizer que o iluminismo foi um movimento iniciado pela burguesia, porque exatamente era quem tinha dinheiro, mas que queria ter participação, porque naquela época estava vedado, estava na verdade fechado apenas com o clero e com no caso, apenas o clero, ou seja, a igreja, e também com a nobreza. Então, gente, alguns monarcas sofreram influências das ideias iluministas, como, por exemplo, eles realizaram algumas reformas em seus reinos, reformas essas que contribuíram muito para o desenvolvimento de suas nações. Esses monarcas foram conhecidos como déspotas esclarecidos, certo? Ou seja, os reis absolutos iluminados. Sempre que você ouvir déspotas esclarecidos ou reis absolutos iluminados, você sabe que foram aqueles reis que adotaram muitas ideias do iluminismo.
A gente pode até destacar, por exemplo, desses reis ou rainhas, ou seja, desses imperadores, a imperatriz, por exemplo, Catarina da Rússia, né, que a partir das ideias iluministas, sobretudo as ideias de Voltaire e D'Alembert, ela limitou a interferência da igreja, passou a aceitar todas as crenças religiosas naquela época, as pessoas só podiam cultuar a religião que o imperador cultuava, né, seguia, construiu escola, modernizou a administração, assim como reformou algumas cidades. Então o filósofo iluminista Diderot esteve na Rússia a convite dela, inclusive, ou seja, uma ampla porta aberta aí para, na verdade, ser implantado as ideias iluministas. O rei José II também da Áustria, apesar de não ter se aproximado de nenhum dos filósofos, provavelmente por ser católico, né, José II realizou grandes reformas a partir das ideias iluministas na Áustria. Aboliu a tortura e a servidão, passou a cobrar impostos do clero da nobreza que antes era só cobrado da burguesia e dos camponeses, construiu escolas, hospitais, reformou a legislação e permitiu todas as crenças religiosas também. Vejam, tudo isso baseado para não perder espaço. Outra coisa que a gente pode falar também é Marquês de Pombal. Apesar de ele não ser um monarca, e sim um conde português, mas que era ministro do rei Dom José de Portugal, Pombal expulsou os jesuítas de terras portuguesas, de Portugal e suas colônias, por exemplo, reformou a estrutura administrativa educacional, econômica, social, do exército, desenvolveu dessa forma o comércio colonial. Então, as ideias iluministas adotadas por os déspotas esclarecidos foram somente aquelas que não prejudicaram a manutenção da forma de governo que os mantinha, ou seja, que não era contra a monarquia absoluta. Eles criaram, adotaram tudo isso, e isso se modernizou. Foi bom para o povo, foi bom para o império também. Certo? Você vê, por exemplo, que nós tivemos, no caso o Frederico II da Prússia, que foi o monarca mais próximo dos filósofos, por exemplo, ele inclusive é acolhido quando os mesmos sofreram perseguição na França. Isso mesmo. Frederico II aboliu as torturas, fundou escola, reformou o sistema penal, passou a aceitar todas as crenças religiosas. Então, podemos destacar o mais próximo de tudo, o mais próspero deles, o caso do Frederico II da Prússia, que até mesmo acolher os filósofos quando foram perseguidos, principalmente pela igreja. Então, vejam que interessante. Então, gente, olha, vocês não esqueçam de olhar aí no livro de vocês, certo? No livro de vocês. Eu quero que vocês estudem, por exemplo, a página 17, né? Página 17, vocês podem ver o Iluminismo na França, certo? Até a página 21, que fala sobre os déspotas esclarecidos, certo? Vejam aí. E vocês irão fechar na participação das mulheres, na página 22, certo? A participação das mulheres vai na página 22. E tem a atividade da página 25, portanto, página 25, e essas atividades são 6 questões, onde vocês irão ter que fazer essas questões para concluírem o capítulo, certo? Então, não esquecendo, o estudo que vocês farão é da página 21, certo? Até a página 25. Do 21 a 25, portanto, é o que vocês deverão estudar. E para finalizar, a gente vai fazer uma correção da aula passada. A aula passada eu passei 5 questões para vocês, exatamente falando sobre o iluminismo, onde tínhamos a primeira questão que pedia para fazer o seguinte, dizia o seguinte: qual das alternativas define melhor o que foi o iluminismo? Aí, nessa questão número 1, a letra D é a opção correta, ou seja, qual das alternativas abaixo define melhor o que foi o iluminismo? Letra D, ou seja, foi um movimento cultural ocorrido na Europa no século XVII que defendia a razão e combatia o regime absolutista. Pronto, então tá aí, letra D, no caso, é a opção correta da primeira questão para vocês. Corrigindo agora a segunda questão, a número 2, perguntava o seguinte:
qual das alternativas abaixo apresenta apenas posições e ideias defendidas pelos iluministas? Então, gente, no caso, essa questão número 2, a letra B, ou seja, substituição do miticismo, ou seja, do mito, né, e de crenças pela ciência, o antropocentrismo, ou seja, o homem no centro do universo, acabava com o teocentrismo, e críticas ao mercantilismo e absolutismo. Portanto, letra B, a opção correta, respondendo aí a questão número 2. Já na número 3, essa questão número 3, ela perguntava o seguinte, cadê a 3? O pensamento iluminista influenciou vários movimentos sociais que ocorreram no século XVIII. Qual das alternativas abaixo apresenta movimentos sociais que receberam influência dos ideais iluministas? E aí, essa questão número 3, no caso, é a letra D. Revolução Francesa, Independência dos Estados Unidos e a Inconfidência Mineira, ou seja, todas essas três alternativas, ou seja, todos esses três itens da letra D, na verdade, receberam ideias doministas. A Revolução Francesa, a Independência dos Estados Unidos e a Inconfidência Mineira, tudo era baseada na questão do iluminismo. Questão número 4, perguntava qual das alternativas abaixo apresenta nomes importantes de importantes filósofos iluministas. Essa aí tá fácil, né? É a opção, a letra C. Montesquieu, Voltaire, Rousseau e Diderot. Então, vejam, 4 grandes filósofos iluministas aí. Portanto, letra C na questão número 4. E finalizando, a questão número 5, que perguntava qual das alternativas abaixo apresenta os principais ideais iluministas que influenciaram a Inconfidência Mineira no Brasil. Essa questão aí é a letra A, que foi o fim do colonialismo, fim do absolutismo, substituição da monarquia pela república, liberdade econômica, que no caso era o liberalismo, liberdade religiosa, de pensamento e de expressão, certo? Então, aí, só repetindo, número 1, a correta era a letra D, número 2, a letra B, 3, a D, 4, C e 5, letra A. Portanto, aí, corrigido a atividade de vocês. Tá certo, gente? Então, não esqueçam de fazer a atividade aí da página 25, que quando a gente se encontrar, a gente vai cobrar para receber isso aí, certo? E na próxima aula a gente já vai sair um pouquinho da revolução do iluminismo e já iremos entrar no capítulo 2, que no caso fala sobre a Revolução Industrial, certo? Onde deixa de ter o comércio artesanal e vai a produção artesanal e vai passar para o industrial. Tá certo, gente? Então, olha, só dizer para vocês que, mais uma vez, explicar para vocês que a gente não está em sala de aula porque a gente está reivindicando os nossos direitos. As aulas de vocês irão ser repostas. Eu sei que pode ter alguém que está criticando, achando ruim, os professores não querem trabalhar. Não é que ninguém não queira trabalhar. Na verdade, é porque há muito tempo que a gente vem esperando que seja solucionado essa nossa questão. E ameaçada várias vezes fazer essa greve. E, na verdade, acharam que a gente estava de brincadeira. Então, um dia, quando vocês trabalharem também, que vocês lutarem pela classe de vocês, pelos direitos de vocês irão entender que é preciso, porque enquanto você não lutar, que você não se valorizar, dificilmente alguém irá valorizar você, valorizar o seu trabalho. Então, o cidadão, na verdade, ele tem os seus deveres cumpridos, mas no momento que ele cumpre os seus deveres, ele tem todo o direito de reivindicar os seus direitos. Então, os direitos dos professores não estão sendo, na verdade, concebidos pelo gestor municipal, por isso que os professores resolveram isso. E isso se encaixa direitinho aqui no nosso contexto, do caso do esclarecimento, né? Ou seja, do iluminismo. Por quê? Exatamente por isso que é aquela questão, conhecimento. Infelizmente, alguns professores não pararam, porque é falta de conhecimento. Então, se você não se valoriza, a classe mais valorizada do país é dos professores, certo? Então, um dia vocês irão entender isso, assim, vocês irão compreender. É uma pena que nem todos os professores, na verdade, estão preparados para isso, para ser um professor. Porque é um formador de opinião, tá certo? Então, um abraço para vocês, bons estudos, façam a atividade.
Eu creio que na próxima semana a gente já esteja aí novamente na sala de aula e para conduzir todo o nosso trabalho, que é isso que nós precisamos. Mas nesse país, se não faz greve, nada é resolvido. Infelizmente, é assim que funciona, tá bom? Abração para vocês. Estudem. Tchau, tchau. Fui.